Iremos iniciar o nosso diálogo filosófico da atividade. E o título é Liberdade Intelectual, Loucura e Justiça. Os personagens, eu estarei interpretando Castiel e ela estará interpretando Aruna. Certo? Então vamos começar. Aruna, ontem li um texto que me deixou inquieto. Ele dizia que uma pessoa com doença mental grave pode cometer um crime sem possuir liberdade intelectual e, por isso, não ser considerada culpada. Se isso é verdade, por que ela continua sendo privada da liberdade? Castiel, a sua dúvida é uma das mais difíceis da filosofia do direito. A justiça parte do princípio de quem deve ser responsabilizado por um ato que não compreendeu plenamente. Entretanto, o Estado também possui o dever de proteger a sociedade. É justamente aí que nasce o conflito. Então existem duas preocupações diferentes? Exatamente. A primeira é moral. A pessoa tinha consciência suficiente para escolher. A segunda é social. Mesmo sem culpa, ela representa risco para outras pessoas. Schopenhauer dizia que a liberdade intelectual depende da capacidade de compreender os motivos que orientam nossas ações. Se alguém perde essa capacidade por causa de uma doença mental, seria injusto tratá-lo como um criminoso comum. Concordo. O direito penal brasileiro reconhece isso ao considerar inimputável quem não possuía condições de entender o caráter lícito de sua conduta ou agir conforme esse entendimento. A culpa desaparece porque falta a consciência necessária para uma decisão verdadeiramente livre. Mas logo em seguida surge a medida de segurança. Sim, em vez de pena tradicional, pode ocorrer a internação ou tratamento ambulatorial. O fundamento deixa de ser culpabilidade e passa a ser chamada periculosidade. Essa palavra sempre me incomodou. Como alguém pode ser julgado por aquilo que talvez faça no futuro? Essa é justamente uma das críticas mais importantes. A periculosidade não olha apenas para o crime cometido, ela procura prever a possibilidade de novos comportamentos semelhantes. É uma lógica preventiva. Então a pessoa deixa de ser vista apenas pelo ato que praticou e passa a ser definida pelo risco que representa. Exatamente, e é nesse ponto que o Michael Foucault faz uma reflexão profunda. Para ele, muitas instituições que afirmam tratar indivíduos também exercem mecanismos de controle. A linguagem muda, fala-se em tratamento, proteção e recuperação, entretanto, continua existindo privação de liberdade. Ou seja, a punição muda de nome? Essa é uma pergunta filosófica. Nem toda interpretação é uma punição disfarçada. Existem situações em que ele realmente protege o próprio paciente e as pessoas ao seu redor, porém, Foucault alerta para o perigo de Estado utilizar o discurso médico para justificar um controle que, na prática, produz efeitos semelhantes aos de uma pena. Então não basta chamar algo de tratamento para que deixe de ser punição? Exatamente. É preciso observar sua finalidade, sua duração, as garantias oferecidas ao paciente e o respeito à sua dignidade. Pense em outro problema. Se a pessoa não escolheu agir daquela maneira, porque sua mente estava comprometida, ela também não escolheu adoecer. Parece injusto sofrer duas vezes, primeiro pela doença e depois pela perda da liberdade. Sua observação revela um aspecto ético importante. A doença mental não é uma escolha. Por isso, muitos filósofos defendem que a internação só deve existir quando realmente necessária e acompanhada de tratamento digno, avaliações médicas periódicas e possibilidade de retorno à sociedade sempre que houver condições. Isso significa que a medida de segurança não deveria ser eterna. De forma alguma. Caso contrário, o tratamento deixe de buscar a recuperação e passaria a funcionar apenas como exclusão social. Veja então que a filosofia não discute apenas leis. Ela pergunta qual é o verdadeiro sentido da justiça. Sim, a lei pode determinar o que fazer, mas a filosofia pergunta por que devemos agir dessa maneira e quais são os valores que sustentam essa decisão. Talvez o maior desafio seja reconhecer que proteger a sociedade e respeitar os direitos individuais não são objetivos incompatíveis. Concordo. A justiça perde o seu valor quando ignora a dignidade humana, mas também falha quando deixa de proteger pessoas inocentes. O equilíbrio entre princípios exige prudência, conhecimento científico e reflexão ética constante. Então a liberdade intelectual não é apenas um conceito filosófico. Ela influencia diretamente a forma como julgamos, responsabilizamos e tratamos outros seres humanos. Exatamente.
Quando compreendemos isso, percebemos que o direito e a filosofia caminham juntos. O direito estabelece normas para a convivência social, enquanto a filosofia questiona se essas normas realmente promovem justiça. No caso da doença mental, essa parceria torna-se indispensável, pois nessa decisão será plenamente justa se ignorar tanto a vulnerabilidade do indivíduo quanto a segurança da coletividade. Talvez seja essa a principal lição desse debate. A justiça não deve enxergar apenas o crime, mas também a pessoa que existe por trás dele. E talvez seja essa pergunta que nunca deixará de acompanhar a humanidade. Como proteger a sociedade sem perder de vista a dignidade daqueles que, justamente por não possuírem plena liberdade intelectual, mais necessitam de cuidado do que de condenação. Aruna, quanto mais penso sobre esse assunto, mais percebo que a ideia de justiça depende da maneira como entendemos a liberdade. Se a liberdade desaparecesse, o que resta da responsabilidade? Essa é uma pergunta que atravessa séculos de reflexão filosófica. Muitos acreditam que a responsabilidade moral só existe quando a pessoa é capaz de compreender suas escolhas. Se a razão está profundamente comprometida por uma doença mental, a vontade também deixa de ser plenamente livre. Então, o crime praticado por uma pessoa em estado de surto não pode ser analisado da mesma forma que o crime cometido por alguém plenamente consciente. Exatamente. O resultado pode ser igualmente grave, mas o caminho que levou à ação foi completamente diferente. O direito procura levar isso em consideração ao distinguir a culpabilidade da periculosidade. Ainda assim, essa distinção me parece frágil. Se o indivíduo não recebe uma pena, mas permanece internado durante anos, será que essa diferença realmente existe na prática? Essa é justamente uma das críticas mais conhecidas. Em alguns casos, a medida da segurança pode durar mais tempo do que a própria pena aplicada a uma pessoa considerada imputável pelo mesmo crime. Isso faz surgir um questionamento ético importante. A sociedade está tratando ou apenas afastando quem considera perigo? Parece que o medo influencia muito essas decisões. Sem dúvida, o medo sempre exerceu grande influência sobre o direito penal. Quando a sociedade teme alguém, tende a aceitar medidas mais severas para se sentir protegida. O problema e o medo pode levar à perda da sensatez e ao enfraquecimento das garantias individuais. Então existe o risco de transformar a exceção em regra. Sim, de toda pessoa com transtorno mental para ser vista como perigosa, estaremos criando um preconceito profundamente injusto. A maioria das pessoas que convivem com as doenças mentais nunca praticam atos violentos. Por isso, não podemos confundir doença com criminalidade. Isso muda completamente minha forma de enxergar o problema. Muitas vezes o senso comum trata a doença mental como sinônimo de violência. E é justamente aí que a filosofia exerce um papel essencial. Ela nos obriga a desconfiar das respostas fáceis. Nem todo comportamento incomum representa perigo, assim como nem todo indivíduo considerado perigoso possui a doença mental. Então a avaliação deve ser feita caso a caso. Exatamente. A justiça exige individual respeito às provas do acompanhamento por profissionais qualificados. Decisões baseadas em medo ou comprometimento acabam produzindo novas injustiças. Penso que isso também exige humildade. Afinal, ninguém consegue prever com absoluta certeza o comportamento humano. Essa é uma excelente observação. Quando o Estado afirma que alguém continuará em perigo indefinitivamente, assume uma capacidade de previsão que talvez nenhum ser humano possua. Por isso, as avaliações periódicas são importantes. Elas reconhecem que pessoas podem mudar, melhorar e recuperar parte de sua autonomia. Então o tratamento não deve buscar apenas proteger a sociedade, mas também devolver dignidade ao paciente. Exatamente. Um tratamento que apenas isola, sem oferecer possibilidades reais de recuperação, deixa de cumprir sua finalidade ética. O objetivo deve ser restaurar, sempre que possível, as condições para que o indivíduo possa voltar a exercer sua liberdade de maneira responsável. Começa a perceber que a verdadeira justiça não consiste apenas em aplicar leis, mas em compreender profundamente a condição humana. Talvez essa seja a maior contribuição da filosofia para o direito. Ela recorda que toda norma jurídica afeta pessoas reais, com histórias, limitações e sofrimentos. Quando esquecemos disso, a lei corre o risco de se tornar apenas um instrumento de poder, em vez de um caminho para a realização da justiça. Então, no fim das contas, o maior desafio não é decidir entre punir ou tratar.
Não. O maior desafio é construir uma sociedade capaz de proteger seus cidadãos sem abandonar aqueles que, justamente por terem perdido parte da sua liberdade intelectual, mas necessitam de compreensão, tratamento e respeito à sua dignidade.